Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar aí dessa derrota ainda no Clássico Rei, falar de Marquinhos Santos. Será que ele já tem culpa, né? Será que dá para culpar o treinador? Esse é o debate das redes sociais. Foram apenas 3 jogos do Marquinhos Santos à frente aí do Ceará. Mas por conta principalmente do baixo desempenho, da queda realmente de rendimento nesses últimos jogos, a situação começa a preocupar e o torcedor está debatendo sobre isso. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto, beleza? Ainda é a ressaca, né, da derrota, nem é de bebida, não sei se eu preferia de bebida, mas enfim. Deixa o like você aqui, por favor, dá essa força pra gente aqui no canal. Enfim, se inscreve se não tá inscrito, manda pra galera. A gente agradece demais aí a presença de vocês, beleza? Quem puder também, a resenha sempre continua lá no nosso grupo de membros do WhatsApp. Tem um botão aqui, seja membro, do lado de inscrever-se. A partir do plano BPR Bronze, você entra no nosso grupo exclusivo lá do Zap Zap. Beleza, gente? Vamos lá. Terceiro jogo de Marquinhos Santos. Terceiro jogo sem gol, né? Terceiro jogo sem grandes criações, sem grandes chances, né, de gol. E uma das coisas que me preocupou na coletiva do Marquinhos Santos, aí eu vou soltar esse corte no final, é que de que ele fala que o time não ganhou, o time perdeu no clássico porque perdeu mais oportunidades e o Fortaleza aproveitou mais as oportunidades. Eu não consigo concordar com isso. Acho que o time deles foi superior, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo até o Ceará consegue equilibrar as ações, criando algumas chances a partir da metade do primeiro tempo. Mas segundo tempo foi totalmente do nosso rival, cara. Do começo ao fim, eles mereceram a vitória, fizeram por onde e fizeram 2-0. Poderia até ter feito mais. Ali no final do jogo tiveram até uma oportunidade ali, num passe errado, acabaram desperdiçando. Então, realmente, assim, foi uma partida que ligou um sinal de alerta. O torcedor está muito preocupado, tá? Com o futuro desse time. A gente sabe que é muito dinâmico o futebol, as coisas podem mudar em 2 jogos. De repente ele pode mostrar a que veio, mas a torcida já está cobrando o treinador sim, tá? É meio paradoxal, assim, é meio, sei lá, é meio até bizarro, na verdade, você cobrar um treinador por 3 jogos. Mas como a queda de rendimento foi tão grande, e como a gente sabe o propósito, né? Por que o Marquinhos Santos veio para o Ceará? Ele não veio para o Ceará para mudar uma mentalidade ou para mudar um esquema de jogo, como foi o caso, por exemplo, do Thiago Nunes ano passado, quando ele entra no lugar de Guto Ferreira. Ali claramente a gente estava sinalizando que queria uma mudança, né? Ninguém aguentava mais ver aquele jogo apático do Ceará, sem grande criatividade, sem alternância mesmo do esquema tático. Enfim, um time limitado, né, que tinha realmente ali, ficou manjado e todo mundo sabia como é que o Ceará jogava e queria uma mudança, queria jogar mais para frente. Quando o Thiago Nunes chega para ocupar esse espaço, ele tem um problema de adaptação. Ele tem um problema ali de adaptar o seu esquema de jogo e o Ceará jogar de uma nova forma. Para quem não lembra, o Ceará demorou para engrenar, depois até engrenou, aí conseguiu algumas vitórias importantes, conseguiu várias vitórias dentro de casa, conseguiu vencer o Clássico Rei por 4-0, deu aquela engrenada mesmo, mas até nos últimos jogos acabou perdendo, né? Perdeu até para o Palmeiras Sub-20 e não conseguiu a classificação para a pré-liberta. Dessa vez é diferente, né? Dessa vez a gente não queria um treinador que mudasse o esquema tático, que fizesse algumas mudanças até de filosofia de jogo, que chacoalhasse o elenco. A gente só queria um treinador que chegasse, mantivesse o que estava bom, né? E botava aí, fazia alguns ajustes pontuais para esse time continuar melhorando. E a nossa impressão até agora, em 3 jogos, é de que Marquinhos tentou fazer mudanças que não precisava fazer. Na saída de jogo, no desenho tático, na aproximação dos jogadores. A gente viu um time ontem bem diferente do que a gente estava se acostumando a ver. Às vezes o jogador pegava ali no lado esquerdo ou no lado direito, não tinha com quem triangular, demorava muito para acontecer a aproximação entre os jogadores, para acontecer essa triangulação, ou o próprio jogador às vezes segurava muita bola, não soltava muito rápido e acabava perdendo a dinâmica, né? Quando o jogador pega uma bola, dá 2, 3 toques nela, a zaga adversária já se posiciona para dar o bote, para tentar fazer uma intervenção ou o próprio desarme. Então o Ceará ficou mais lento, o Ceará realmente ficou um pouco mais estático do que a gente estava acostumado a ver.
E isso influenciou diretamente no jogo, tanto na marcação como na criação ofensiva. O Ceará foi engolido no segundo tempo e não conseguiu criar, cara. Qual foi o chute perigoso que deu no segundo tempo? A gente nem consegue lembrar. No primeiro tempo até teve chance, mas no segundo tempo mal criou, né? E nem foi porque os jogadores da frente estavam quebrando a bola, alguma coisa assim. É porque parecia realmente uma desorganização tática e um comportamento dos jogadores que estava muito diferente. E aí a gente fica realmente preocupado, cara. Será que esse elenco não comprou a ideia do treinador ou não está entendendo os ajustes que ele está fazendo? Dessa forma a gente fica pensativo, né, do que é que vai ser o Ceará nos próximos jogos, se vai conseguir se adaptar, se vai conseguir dar uma engrenada novamente com o Marquinhos. Como eu falei, uma coisa era a gente ter paciência com o treinador que chegava para mudar o esquema, realmente tinha essa proposta. Outra coisa é o treinador que vem para tentar dar seguimento às coisas que estão dando certo e não conseguir, o time piorar rapidamente. Nos últimos 3 jogos, que são os 3 jogos de Marquinhos, 2 empates e uma derrota. Em nenhum dos jogos marcou gol. Tá? A última vez que o Ceará venceu foi contra o América Mineiro, 2-0, né? Ainda o Mendonça em campo, e realmente a falta dele é muito importante, está fazendo falta ao time do Ceará, mas não é só a falta do Mendonça que está acontecendo isso. A gente ganhou um Clássico Rei sem o Mendonça, né? Com o Vina jogando demais, com o Clebão fazendo gol e sendo superior ao time adversário. Então, cara, acho que a pressão já começa com o treinador, não acho que ele vai cair nesse fim de semana, mas há uma tendência aí que nos próximos 3 jogos, se não houver melhora, a torcida vai cobrar, cara. A torcida vai cobrar. A gente vai ter agora Atlético Goianiense dentro de casa no Brasileirão, que precisamos vencer. Eu diria que a obrigação será vencer esse jogo de 6 pontos. Temos aí The Strongest na Bolívia, na altitude. Primeiro jogo, né, da Copa Sul-Americana, das oitavas de final. E depois Internacional dentro de casa. São 3 jogos que a gente precisa ver aí, sei lá, 6 ou no mínimo 4 pontos no Brasileirão. E também uma boa partida lá na altitude, que vai ser pedreira. Marquinhos Santos, tá na hora de mostrar. Aqui veio, cara. Não tem jeito. Eu sei que é pouco tempo para treino, eu sei que é pouco tempo que você chegou na capital, mas a gente vai ter que começar a ver alguns lampejos, beleza? Vou deixar um trechinho da coletiva dele, né? Vou deixar aí, quem quiser assistir toda, tá lá na Vozão TV, tá bom, gente? Deixa um comentário de vocês também, deixa a opinião de vocês. Vocês acham que a gente tá que o torcedor está cobrando muito cedo, está muito cedo para esse tipo de cobrança, ou realmente o Marquinhos está devendo? Deixe os comentários por aí, se inscreve no canal se não está inscrito, e bora, que aqui ainda tem live, tem vídeo, tem, enfim, conteúdo todos os dias para vocês, beleza? Compartilha com a galera, tamo junto, bora Vozão, bora pro racha. Boa noite a todos. Do meu ponto de vista, um primeiro tempo em que controlamos a partida e fomos melhores e tivemos as melhores oportunidades. No entanto, que o Boeck fez 2 grandes defesas, o qual poderíamos ter aberto o placar. Um jogo, um clássico, onde são poucas as oportunidades criadas. Eu também não vi tantas oportunidades por parte do adversário, né? Mas as que eles tiveram foram eficazes e eficientes. A que nós tivemos não fomos. Claro que nós precisamos melhorar, precisa evoluir. Nesse quesito são 3 jogos sem fazer gols. E precisa mais só o trabalho, né? E esse pouco tempo que temos, a gente tem que saber conduzir bem para que não corra risco de perder mais atletas. Então, são ajustes que têm que ser feitos, são 3 treinos praticamente que eu dei, cada treino com 15 a 20 minutos, podendo ajustar algumas coisas, mas nesse quesito técnico, né, puramente falando da finalização, nós temos que melhorar para que se possa buscar a vitória e transformar o maior volume, a maior posse de bola em oportunidade de gols. Marquinhos, boa noite aqui, ó. Del Luiz da Rádio Verde Mares, tudo bem? Marquinhos, eu queria que você explicasse por que o segundo tempo tão ruim da tua equipe, que não agrediu o adversário. E uma outra situação, por que a manutenção do Vina, que foi uma figura hoje decorativa em campo? Então, primeiro, em relação ao segundo tempo, nós entramos muito desatentos, muito desligados, o qual o adversário nos colocou muito para trás da linha da bola. No primeiro tempo nós abafamos a equipe deles, e o segundo tempo nós começamos a retrair muito e não tivemos a força necessária para que pudéssemos pelo menos segurar a bola à frente, né, e fazer o jogo de transição. Por isso a troca do Peixoto pelo Kleber, na saída do Kleber, na entrada do Peixoto, e depois o jogo de profundidade com Castilho e o Eric, né?
E o Vina é um jogador que dispensa comentários. O Vina, por mais que talvez, né, no seu ponto de vista, ele não tenha tido um jogo eficaz e eficiente, mas é um jogador que em um lance pode ser decisivo. Né? Uma bola parada, uma finalização da entrada da área, ele teve as situações de finalizar ali. O Lima voltando, né, de contusão, primeiro jogo iniciando a partida, ele teve um volume pequeno no jogo contra o Cuiabá para que se pudesse analisar como ele estava, e hoje ele suportando um pouco mais. Não fizemos um bom segundo tempo e pagamos por ele, essa é a verdade. O adversário foi melhor no segundo tempo, nós fomos melhores, no meu ponto de vista, no primeiro, e era um jogo em que quem saísse à frente no placar, aí a questão mental, a questão de equilíbrio mental mesmo, poderia fazer a diferença e fez a favor deles, mas é um jogo que está em aberto. Né? São 180 minutos, foi vencido o primeiro tempo por eles, vamos nos preparar, tem esse tempo necessário para o jogo da volta, né? Tem um tempo muito bom para o jogo da volta, e eu acredito muito no grupo, acredito na equipe, no poder de reação, e não será diferente. Nós estamos ainda vivos na Copa do Brasil, o jogo da volta e clássico, nós sabemos que um gol faz toda a diferença, sendo a nosso favor, para que se possa daí buscar o segundo gol e aí pensar numa situação de, quem sabe, classificar com um placar que nos dê a classificação ou brigar pela penalidade.